Estamos aqui com o Juan. Ele vai continuar a apresentação de 2 semanas atrás sobre uma introdução à teoria de tipos. O Juan ele é aluno de doutorado do IMUSP e a gente tem esse nosso grupo de apresentação de seminários de teoria de categorias e aplicações a cada 2 semanas, às vezes toda semana, mas esse semestre se reunindo sempre de segunda-feira às 2 horas. Alguém faz uma apresentaçãozinha e a gente discute um pouco. A ideia é ser sempre informal, mas agora está um pouquinho mais informal porque é mais grupo de estudos do que seminários. E, bem, vou deixar o Juan começar. Bom, então, se o barulho ficar muito alto, me avisem que eu fecho a janela, tá? Beleza. Bom, então, semana passada eu queria falar sobre um artigo específico, um post de um blog do Bauer sobre aquele tal de paradoxo, entre aspas, como é o nome? Vitalik alguma coisa? Ou eu tô falando, né? Enfim, e aí eu não consegui falar tudo que eu queria falar, então eu já vou continuar. Deixa eu abrir o post. Enfim, enquanto isso eu vou compartilhar a tela, porque eu quero começar uma lousa. Vocês estão vendo minha tela? Yep. Vocês estão vendo todos os meus eventos. Enfim. Bauer. Como é o nome do post? André Bauer. O blog dele. Aqui, por Ali Forte. Vitalik é o cara que criou a blockchain do Ethereum, então não tem nada a ver. Enfim. Vamos lá. External. Legal. Bom, eu tinha parado falando sobre a ideia de indução, né? Então, basicamente, como a gente define qualquer coisa, né? Tipos indutivos em teoria dos tipos do estilo de Martin Loff. Então, aliás, quem está na lista de e-mails do Lógica L, o João Marcos mandou um post recentemente sobre como isso funciona naquele assistente de provas chamado Lean, né? Lean, que eles escrevem assim porque, né? Nós somos matemáticos. Enfim. E a ideia é que para você definir um tipo, você dá uma coleção de funções dependentes que geram indutivamente aquele tipo, e a maneira como você expressa formalmente o fato dele ser gerado indutivamente é que você consegue usar um elemento daquele tipo, você consegue fazer uma função saindo daquele tipo, quebrando em casos, em cada um dos construtores, que são aquelas funções que você definiu. Ou, mais formalmente, você postula um termo chamado o eliminador, ou o recursor, ou o indutor daquele tipo, que é basicamente expressar a quebra de casos numa função dependente. Bom, enfim.
Então, agora eu quero falar de universos, que é a último conceito básico que a gente precisa para poder cair de boca no post. Então, para que serve um universo? Existe um negócio bem obscuro chamado o cubo lambda, tá? Para quem já ouviu falar disso, enfim, o que é o cubo lambda? O cubo lambda é assim: a gente tem a teoria simples dos tipos, teoria simples dos tipos, ou teoria dos tipos simples, ou lambda, cálculo simplesmente tipado, ou higher order logic, enfim, tem vários nomes, que é basicamente uma teoria naquele sentido bem tradicional que a gente conhece, que é você dá os sorts, tipos básicos, para cada tipo definido a partir desses tipos básicos você dá termos básicos e para cada combinação desses termos você tem igualdades, né? E aí a partir disso você tem algumas regras de dedução e você, enfim, tem uma teoria simples dos tipos. Essa teoria, ela não tem algumas coisas que são úteis, né? Então, por exemplo, pega a função identidade. A função identidade não é uma função que a gente deveria ter que definir para cada tipo, porque a gente sabe qual é a forma da função identidade. A função identidade é lambda x devolve x. Isso é a função identidade. E ela vale para qualquer tipo. Né? Só que na teoria simples dos tipos, isso aqui tem um tipo específico. Né? Por exemplo, vai de n para n. Né? E aí, se você quiser definir a função identidade para um outro cara, você precisa fazer do zero. Isso não é um problema para a função identidade, mas quando a coisa vai ficando mais complexa, pode ser. E você não tem como fazer eles conversarem e tal. Então, o que a gente quer é poder colocar uma variável aqui. E isso se chama polimorfismo. Né? Polimorfismo de tipos. Algumas linguagens de programação têm isso. Que você pode definir uma função que aceita um tipo como parâmetro. O que há em comum entre o que você precisa para fazer isso funcionar é que essa função tem a mesma forma para todos os tipos que você quer implementar. Então, por exemplo, a adição não é um exemplo de uma função polimórfica, no sentido que a gente normalmente define, porque a adição de números naturais é um jeito, é aquela coisa recursiva, né? Você define com um princípio de recursão e com sucessores, sei lá quanto. Enquanto a adição de números reais envolve os cortes de coxinha, seja lá como você definiu. Né? Então são coisas diferentes. Não é esse o caso da função identidade. Isso é polimorfismo. Então, o que acontece se eu colocar polimorfismo na teoria simples do tipo? Eu consigo uma outra teoria que fica aqui em cima, que é polimorfismo. Existe um outro tipo de adição à teoria dos tipos, que é a dependência. A ideia de que tipos podem depender de termos. Por exemplo, eu tenho um número natural n e eu quero definir o grupo. Vou falar em grupo porque. Né? Lista do tamanho N. Lista de tamanho n. Eu vou falar em grupos porque aí as pessoas. O grupo cíclico de Caramba, hein? tamanho n. Né? Ah, Grupo cíclico de tamanho n. Isso aqui é uma estrutura algébrica, mas tem um tipo que está embaixo, que é um tipo de n elementos, certo? Que é, em geral, se você for pesquisar em Idris, por exemplo, ele se chama FIM. FIM é um cara que pega um número natural e te dá um tipo. Ou, em notação mais matemática, vamos escrever um tipo no universo. FIM. Como é que eu defino isso? É básico, na verdade. Você tem, assim, zero é um cara que pertence a fim n para qualquer n, certo? Isso aqui é só uma notação. Na verdade, eu tenho um n aqui, né? Então, qual é o tipo do zero? Ele pega um número natural n, que normalmente a gente deixa implícito, e te devolve um fim n. E aí você tem um sucessor, que vai pegar um cara de fim n e te dá um cara de fim
n mais 1. Você pode brincar com isso e você vai ver que o fim n é um tipo que tem n elementos. Ou n menos 1, sei lá, enfim, não importa. Então, o tipo base desse grupo vai ser um cara assim. E olha só isso aqui. Ele é um tipo que tem um parâmetro que é um termo. Isso se chama dependência. Né? Dependência. Eu não lembro qual é o terceiro eixo, mas não importa, que o ponto ele vale. A ideia é que você pode estender essas teorias com cada um desses processos de maneira meio que ortogonal. Você pode pesquisar o cubo lambda, lambda cube, que você vai ver alguns artigos sobre isso. Tem um de 91 que é Acho que o terceiro eixo são os construtores de tipos. para interact. 1991. Eu posso estar escrevendo errado isso aqui, mas enfim, é alguma coisa assim. Esse é um artigo que eu usei na minha iniciação científica. Enfim, quando você falou de construtores, Dos operadores de tipo, então você pode colocar. Eu não tenho certeza, eu tenho. tipo produtos e coisas assim. Ou isso já tá no simplesmente tipado implicitamente. Eu não lembro qual. Então, isso depende da doutrina onde você está, ou enfim, Deixa eu complicado. ver, eu acho que é o F ômega, aquele vértice. Eu vou ler aqui, daí eu já falo. Beleza. E aí a gente volta. Mas o ponto, na verdade, é assim: quando você adiciona todas essas coisas, você acaba aqui numa teoria que se chama o Calculus of Constructions. Que é, pasmem, e vejam o planejamento de lousa que eu fiz. Mentira, não fiz. Esse aqui é o sistema que é a base do Lean. Tá? Calculus of Constructions. Enfim, por que eu estou falando disso? Porque todas essas coisas podem ser obtidas falando sobre universos. Para mim, essa é a maneira que eu entendo o universo. Os universos, eles não são coisas muito ontológicas, e sei lá o que. Eles servem para resolver um problema pragmático, que é como eu consigo polimorfismo, dependência, etc. Eu não sei qual é a relação entre essa teoria e a do Martin Loff, que é a Intuitionistic Type Theory. Não sei qual é a relação. Se eu fosse chutar, eu diria que isso aqui está incluso. Mas nem sei o que isso significa. Enfim. Vamos falar de universos. José, você conseguiu. Você achou um negócio? Eu tava semi-certo, eu acho que ele tá falando da bind em construtores de tipos, eu não tenho certeza Tá. exatamente o que isso significa. Eu tô X. lendo aqui, mas eu, tipo, ele, o, o artigo alterna entre notação normal e gramáticas formais, e depois Haskell, e daí você, tipo, Uhum. sim, Que ótimo. consistência é a melhor forma de aprendizado. Exato. Tem um jeito de lembrar essas coisas que é falar assim: existem tipos e existem termos. Então você tem 4 possibilidades que são de dependência, né? Tipos dependendo em tipos. Eu acho que é isso. Você tem construtores, e esse é o cara que está faltando. Que é do tipo, você tem o produto. O produto, ele depende, seja lá o que isso significa, de outros dois tipos. Aqui você tem tipos dependendo em termos. Isso é dependência, que eu falei aqui em cima, dos conjuntos finitos, as listas de um tamanho específico. Você tem termos dependendo em tipos. Isso é polimorfismo, né? Por exemplo, a identidade que depende de um tipo. E aqui Eu você acho que eu tem. entendi, Juan. Perdão de cortar, mas eu acho que o que ele quis dizer é que você pode ter tipos que dependem de termos e termos que dependem de tipos também. E daí, quando você consegue fazer uma função de type para algum tipo em específico, eu acho que essa é outra direção.
Hum, Mas eu Tá, tô ok. fora do meu ambiente. Bom, enfim, esse é o modelinho, né? O termos, dependendo de termos, é só a coisa que você sempre tem. É tipo, eu tenho um termo F, eu tenho um termo T, e aí você aplica e você tem um novo termo. Enfim, eu acho que é isso. Não importa, não importa, não importa. Vamos falar de universos. O que é um universo? Juan, Oi. antes de você continuar, tem uma mensagem aqui do Daniel. Ele está perguntando se tem alguma metateoria que formalize essas comparações e que possa dar um jeito de comparar com o Marshall, por exemplo. Então, a gente conversa quando eu terminar meu doutorado? Não. Ah, Teoria das categorias é uma boa resposta para ele, né? pode ser, pode É. ser. Eu não acho que seja, na verdade. É Não, sempre muito ad hoc. A questão, o cubo lambda, como ele é normalmente definido? Existe, o cubo lambda ele vive dentro de um mundo mais extenso de teorias de tipos, que são chamadas as teorias de tipos puros, né? As pure type theories. As pure type theories, elas são. Lembra que eu falei sobre as teorias simples de tipos, em que você vai dar os tipos básicos, em cada tipo definido indutivamente por produtos e tipos funcionais, sei lá o que, desses tipos básicos, você dá os termos básicos e a mesma coisa para as igualdades? As pure type theories, elas fazem isso no nível acima. Então você vai dar o que eles chamam de kinds básicos, né? A ideia do kind é basicamente que você tem, por exemplo, tipos têm termos têm tipos e tipos têm kinds. Na teoria do Martin-Löf, essas coisas se confundem, porque você vai ver coisas como um universo dentro de outro. Então, isso aqui é um tipo ou um kind? Na verdade, o zero é um kind, só que você tem você tem como transformar ele num tipo. E aí depende da sua codificação. Tem a coisa chamada teoria a la Russell e a la Frege, sei lá. Tem vários jeitos de fazer essas coisas. E essas questões formais e tal, eu adoro, acho super interessante, mas elas não são extremamente relevantes para o núcleo da coisa. Né? Elas são questões formais, como você define essas teorias para elas funcionarem. Porque se você não tomar cuidado, às vezes essas coisas ficam inconsistentes. Martin-Löf tem essa história. Ele definiu, são 3 teorias de tipos de Martin-Löf. As 2 primeiras provaram que eram inconsistentes, né? Por isso que ele foi definindo as próximas. A que a gente tem agora, a gente acha que é consistente. Não, a gente tem modelos e tal. Enfim. O que eu estava falando é que você tem essa maneira de você definir teorias de tipos puros que são dadas como triplas. Né? E essas triplas são parâmetros que definem uma teoria de tipos, que inclui o cubo lambda inteiro e mais um monte de outras coisas. Então você tem isso, né? Você pode imaginar que você tem o cubo lambda, ele é um sub-reticulado, sei lá, um subposet de teorias de tipos mais gerais. Mas isso aqui é tudo ad hoc, né? Então você está sempre definindo esses possets para você ter teorias maiores e maiores e maiores de teorias de tipos, mas essas aqui incluem a teoria do Martin-Löf? Não, não inclui. Você pode definir uma classe que vai incluir? Sim, você pode, mas não sei, eu acho que talvez a gente precise de uma certa mudança de paradigma ao estilo teoria das categorias, né? Olhar, tipo, uma teoria é uma categoria que tem certas propriedades. Eu prefiro uma abordagem mais sintática, é o que eu estou estudando, que eu ando pesquisando, tem um sistema chamado MMT do Rabé. Para quem está assistindo e quiser pesquisar, deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o negócio. Se você quiser pegar referência, pausa e pega. Quem está vendo ao vivo, que pena. Enfim. Tem uma coisa também, né, que como é que fala, que corte, que eu acho que a única regra de inferência que ninguém vai nunca criticar é o corte, né, porque todas as outras eu já vi gente batendo. Você fala isso, mas a gente estava lá quando eu e o José estivemos no Encontro Brasileiro de Lógica em 2019. É 19.
19? Enfim. 19. E Porque é aí ano ímpar. tinha uma professora que estava argumentando que, na verdade, a regra A identidade. de que phi prova phi, que isso aqui a gente tem que descartar. Não, não é Porque, que, eu acho que era um pouco mais sutil que isso, mas... sim, claro, mas eu estou sendo caricato. Não, é que ela estava falando sobre semânticas de jogos, né, de É, debate, em que, por exemplo, o seguinte debate seria meio que inválido, né? Que a pessoa fala assim, eu quero argumentar o negócio, você me concede a hipótese phi? Aí a outra pessoa fala, sim, concedo. E aí o primeiro fala, provei phi. Sim, mas, enfim. mas o que eu ia falar é que o, o corte, ele te dá uma espécie de composição no cálculo de sequentes, assim. É, é uma composição até mais forte que a composição. É que você tá fazendo ela one-sided, né? Uhum. Tipo, quando você coloca o resto das coisas e faz com cálculo de sequentes, as coisas. É como se você tivesse dois blocos, um em cima do outro, mais deslocados assim. E daí você consegue estender um para cima e estender o outro para baixo, as hipóteses deles juntam e as conclusões juntam. Justo. E daí e a parte que eles encostam já desaparece, isso é uma espécie de uma composição numa categoria de blocos. Então, o set lógico aí, ele tá ainda. Dentro da categoria. Você consegue enxergar todas essas coisas sintáticas. O que tiver corte, você consegue montar uma composição no cálculo de sequências. Justo. Ok. Mas, enfim, Pensei assim, isso hoje mais cedo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu vou falar do negócio do Juan. que bom. Mas, assim, eu ainda sou cético, até porque eu não vi os detalhes, vou dar uma olhada, mas para responder a pergunta, não tem um jeito que eu conheço, não existe jeito estruturado de comparar lógicas, até porque, sei lá, o que significaria isso. O que dá para fazer você pode, a pergunta em aberto, né, a coisa que hoje é objeto de pesquisa é como você compara lógicas, né, como você combina, compara e etc. Que é uma lógica em geral. Essas coisas são perguntas importantíssimas que não acho que estão bem respondidas. Por outro lado, o que você consegue fazer é pegar coisas que são suficientemente parecidas e falar, olha, tem umas analogias aqui, então a gente pode traduzir isso aqui, né? E de um jeito pragmático dizer, tudo que eu posso fazer aqui, eu posso fazer lá. E isso é meio que um argumento de dizer que uma coisa está incluída na outra, né? Mas, enfim, voltando à vaca fria, como dizia o Cole. Universos. O que é um universo? Bom, eu tô lá brincando de teoria dos tipos, então eu tenho vários tipos, A, B, eu tenho o tipo das funções entre A e B, os números naturais aqui no meio do caminho, né? No meio do caminho, não, em algum lugar. Enfim, você tem várias dessas coisas. E aí eu quero fazer, digamos assim, polimorfismo, né? Então, todos esses caras, eles são tipos que eu estou representando como U por nenhum motivo em particular. E aí, suponha que eu quero fazer uma coisa assim. Eu quero construir um cara que tem este tipo. Ok, eu quero construir um cara assim. Beleza, esse cara vai ter esse tipo. Mas e este cara aqui? Esse tipo das funções que pega um número natural e te devolve um tipo. Qual é o tipo dele? É U? Para você fazer isso acontecer, você precisa olhar para aquelas regras, as regras que te dão funções, ou as regras que vão te dar produtos dependentes, né? Essas regras aqui, se você olhar bem, você vai ver que o que você precisa é desse axioma aqui, ou desse princípio. E é isso que o Martin Love fez, eu acho, na primeira teoria dele. Isso aqui é o que dá origem à inconsistência. Com isso aqui, você consegue uma espécie de paradoxo de Russell. A interpretação tipo teórica do paradoxo de Russell.
você consegue construir um termo que te dá uma contradição. E aí a teoria toda é trivial. Isso não funciona. Então, uma das soluções para você fazer isso é você adicionar universos. Por que universos? Porque né, eu vou pegar e colocar aqui o zero. A gente já fala como eu faço isso funcionar. Eu coloco o zero. E aí, o tipo desse negócio aqui vira o 1. Bacana. E aí, isso aqui vai virar assim, o 0, o 1. Isso aqui não leva a um paradoxo. Claro que, a partir disso, imediatamente, como o matemático se dá a mão, e ele quer toda a hierarquia de universos. Então, você vai querer construir tipos que vão para sei lá o que tal. Então, bom, põe todos os universos mesmo. Põe todos os universos indexados por números naturais. Esses números naturais, by the way, são externos da teoria. Eles são da metateoria. Eles são os nossos números naturais. Aquele que você usa quando você conta maçãs numa fruteira. Se você não gosta disso, existem coisas chamadas teorias algébricas, né? Universos versus algébricos. Opa, algébricos. Em que você tem coisas como você vai ter um universo, outro universo, e aí você pode considerar o join deles, que é o menor universo que contém os dois. Ou você tem um universo. O 2. Ou você tem um universo e aí você tem o sucessor dele, que é o menor universo que contém aquele cara, enfim. Tem jeitos de fazer isso, mas a ideia dos universos é que eles são lugares cada vez maiores onde você pode considerar tipos. E sempre que uma coisa que você for fazer não for permitida pelas regras, você só põe ela num universo um pouco maior. Universos algébricos soa como se a gente tivesse ganho a batalha secreta que está acontecendo há milênios e a gente forçou os teoristas de tipos a fazer conjuntos sem querer. Porque essencialmente é o mesmo malabarismo de universo de Grothendieck agora e cardinais inacessíveis, só que versão É muito sintática. análogo, claro, a teoria de tipos. Até porque são os mesmos problemas, né? O Odilon ele gosta de falar do colecionismo, né? Que os matemáticos são colecionistas. A gente mexe com coleções, conjuntos, sejam tipos, seja categorias, tipo, são tudo coleções. Sejam salas cheias de artigos. Aí eu não sei se tem alternativa, porque afinal, assim, o budismo vai te falar, não, isso aí é o pensamento dualista, tudo é um, então você tem que abrir mão dessa ideia. Mas enfim, desviando do assunto. Voltando. Então, quais são as regras básicas dos universos? Existe um primeiro universo, que é o zero, né? E aí, para cada número natural, você tem o i, e você tem as seguintes regras. Se a está em o i, então a também está em o i mais 1. E, essencialmente, o i é um membro de o i mais 1. Acho que dependendo da teoria onde você estiver, isso aqui pode ser transformado num tipo por um operador ou uma coisa assim. Mas não ligo para isso. Essa linha aqui é curvada porque eu não sei desenhar reto, tá? Não é porque tem um significado especial. Eu tenho uma pergunta, na verdade, Juan. Fala. Você. Eu sou. Como é que fala? De uma seita estranha da teoria dos conjuntos, eu acredito que o vazio é inacessível. Você acha que o bottom pode ser. Ele é um cardinal limite forte e regular, né? Não, tudo bem. Mas, Tá certo. mas, como é que fala? Você pode deixar o zero sendo bottom? Deixa eu ver. Como isso teria. Qual seria a cara disso, né? Porque. Acho que você pode fazer
fazer. Eu acho que dá, Não né? vai ter nenhuma consequência. Exatamente Porque, como o vazio ser inacessível. porque você pode falar que, se você tem um elemento do bottom, então ele é. Não, eu acho esquisito isso. Eu acho esquisito. Tipo, é bem esquisito. Mas é Mas não vai ter verdade. consequência, porque o bottom não tem elementos. É. Então, sei lá. Tá Boa, bom, boa pergunta. isso me deixou feliz. Acho que sim. Mas enfim. Se a gente for olhar esse artigo aqui, ele não usa. Ele usa a teoria algébrica. Olha só. Tem universo, sucessor. Calma. Universo. Saco de caneta. Universo sucessor. Você tem. Deixa eu ver. Aqui. A soma de universos, né? União disjunta. Mas enfim. Então vamos. Nossa, é realmente parecido. Eu não conhecia universos algébricos, mas ele tá usando ordinais mesmo. Quer dizer, algo parecido, é uma analogia, né? Não, os Provavelmente. ordinais não tem nada a ver com os universos. Ele está usando os universos precedem os ordinais. No Não, caso, é que o é. artigo é sobre ordinais. Mas Ah, enfim, tá. a Faz gente chega sentido. lá. Ok. Como esses universos podem ser usados para fazer polimorfismo? Daquele jeito que eu tinha falado, né? Então, por exemplo, a identidade, ela vai ser um cara que vai pegar um elemento de um universo, um tipo, né? E eu vou ter que botar assim, um tipo e um elemento daquele tipo e retorna um cara do próprio tipo. Isso aqui não precisava ser dependente. By the way, a flecha se associa à direita. De fato, a identidade no tipo A de x é igual a x. Definição. Beleza. Qual é o tipo desse fulano aqui? Eu vou chutar que se isso aqui é o i, então isso aqui é o i mais 1. Existe uma coisa chamada polimorfismo de universos, que é exatamente isso, você poder definir uma função para vários universos. Mas, assim, eu não sei muitos detalhes sobre essas coisas, porque quando você vai mexer com, por exemplo, hydros ou qualquer teoria, sistema computacional que usa essas teorias com universos, ele cuida dessas coisas para você. Se vocês forem ler o apêndice do Hot sobre isso, ele fala um termo chamado elaboração. Elaboração é exatamente esse processo de você preencher os tipos que estão faltando e associar aos universos que você usou índices e ver se eles funcionam, né? Então, porque em geral você não vai colocar um índice, você vai falar simplesmente que a identidade ela pega um tipo de um universo e ela vai te dar essa função. Ou, por exemplo, que o tipo das listas sobre um tipo vai ser essa declaração. Esse cara é o mesmo desse? Não sei, mas também não importa quem faz isso ao compilador. Se o seu negócio não puder ter tipo uma atribuição de universos que funcione, o compilador te avisa. Né? Então, isso é bacana a gente viver na era dos computadores. Se não, você pode fazer à mão, se você não confia nos computadores. Né? Afinal, eles falham também. É isso aí. Beleza. Então, eu acho que a gente está pronto para olhar pro post. Vamos lá. E, de novo, como isso aqui é um grupo de estudos, eu me sinto confortável de ler junto com vocês. Porque eu não tenho que convencer vocês de que valeu vir a pena me ouvir, porque é um grupo de estudos. Vocês escolheram por conta própria. Enfim. Meio filosofia de apresentações. Depois leiam com cuidado esse post, porque é interessante. Então, a gente vai olhar o argumento de Burali forte. Você tem, então,
De novo, lembra que eu tinha falado que se você tem um tipo num universo, então esse tipo também é um cara do próprio universo? Isso te dá uma função, né? Que manda o A num universo para A, um outro cara no outro universo. Então você tem esse embedding que ele estava falando. E aí, o que ele quer mostrar é que isso não é uma equivalência. Quer dizer, que os universos são, de fato, sucessivamente maiores. Assim como os universos de Grothendieck, que acho que o Zeca pode comentar. Deve ter alguma coisa do tipo, né? Eles são bem maiores uns que os outros, né? Justo. Eles são tão maiores que não faz diferença eles serem grandes. Que essa é a graça de tudo isso. Que é justamente porque você pode fazer a elaboração que a maior parte das coisas você não vai nem saber o que tá acontecendo. Lá tá voando o dragão e você tchau de foguinho. Tipo, enfim. E você consegue definir o que é o sucessor, né? O menor universo maior que... Sim, que eles são bem ordenados, né? Legal, beleza. Olha só, eles estabelecem isso pro tipo dos conjuntos magmas monoides grupos. Enfim. E o post está implementado, tá? Em Agda. Isso é legal. Isso é sempre bom. Enfim. A gente vai definir o que são ordinais num tipo, num universo. E aí você pode juntar esses ordinais num tipo. Aliás, definir um ordinal é exatamente dar o tipo dos ordinais. É isso que eles fazem, né? Eles estão dando a referência no hot. E, isso aqui é interessante, olha só. Uses univalence to show that this type is a set in the sense of univalent foundations. Vamos ver o que isso significa, porque isso é importante para falar sobre hot. Então, lembra que eu tinha falado sobre igualdade? Sobre a definição intuitiva da igualdade? Então, igualdade forma um tipo, né? Então, se eu tenho um tipo A, eu consigo formar o tipo das igualdades entre elementos de A. Né? Ou melhor dizendo, os tipos das igualdades. Se eu tiver dois elementos x e y em A, eu consigo pensar no tipo das igualdades em A entre x e y. Isso é um tipo, certo? E se isto é um tipo, eu posso considerar o tipo das igualdades entre as igualdades. Por exemplo, se eu tiver P e Q, duas igualdades entre x e y, em termos de homotopia, eu chamo isso de caminho. Se eu tiver dois caminhos entre x e y, eu posso perguntar, será que P é igual no tipo das igualdades entre x e y em A? Aqui? Né? Que isso aqui também é um tipo. Esse é o mesmo universo que esse? Não faço ideia. Em geral, a gente omite esses índices. Sim, é o mesmo universo. É o mesmo universo? Porque x e y, x, esse tipo, se você começa no U, você mostra que o tipo das igualdades de coisas continuam no U, né? Isso justo. que tá escrito. Esse cara é o universo onde vive A. Justo, ok. Enfim. Pra sair de um universo, você precisa fazer coisa chamar um universo. É meio que... Você precisa ter invocação do mal, sabe? Faz parte. Tá bom, justo. Então, eu posso considerar esses caminhos de mais alta ordem, né? Tá bom, ok. Existe um tipo chamado que é o tipo que só tem um elemento, ou um termo canônico, né? Num contexto vazio, você só consegue construir esse cara como elemento do 1 se a sua teoria for consistente. Então, no hot, o que eles definem... Assim, quando a gente vai falar de teoria dos conjuntos, ou lógica clássica, digamos, coisas que não homotópicas, a gente não liga de quantas maneiras diferentes duas coisas podem ser iguais. Elas simplesmente são iguais. Então,
como a igualdade de Martin-Löf, ela se reduz a esse caso clássico quando ela é uma proposição. E uma proposição, ela é um tipo, em termos do Roth, uma proposição é um tipo que simplesmente é ou não habitado. Certo? Ele não tem mais de um elemento. Então, um tipo, ele é uma proposição quando vale isso aqui. Ele é equivalente a 1. Quer dizer, ele tem só um elemento. Ou ele é, ou ele não é habitado. Quando eles usam esse termo no Roth, que é meramente. Então, quando se diz que duas coisas são meramente iguais, significa que elas são iguais de um jeito proposicional. Ou seja, que o tipo das igualdades entre elas é uma proposição. Beleza? Então, um conjunto vamos dizer assim, A é conjunto se seus não, eu acho que talvez isso aqui também, tipo, talvez seja isso. Eu vou ter que pegar o livro. Peraí. Ih, tá travando. Não, isso aí eu lembro. É equivalente a 1 se for habitado. Se não for, você não tem como falar o que é. Entendeu? É tipo assim, intuicionismo. Sim, então, é verdade. Mas eu não sei como eles definem a proposição. Não tem cara de ser isso que eu escrevi, porque isso aí é muito clássico. É só tirar o ou. Quando não é equivalente a 1, quando não é habitado, quando é habitado é equivalente a 1. Quando não é habitado, você não sabe. Pode falar nada. Intuicionista, feelings. Se ele não é habitado, ele é equivalente a 0. Não. Não? Sim. Eu posso definir trivialmente. Se ele não ser habitado, significa não, exatamente não, que ele é equivalente a 0. Exatamente. Ok, então é isso. O problema é a disjunção, que é um pouco não intuicionista. Mas eu não sei se, como definição de proposição, eu acho, tipo, a parte de baixo da igualdade, das coisas serem meramente iguais, se somente se tiver só um caminho, isso daí eu acho que tá razoável. Só a parte de cima de uma coisa ser proposição, que eu não lembro como é que é feito mesmo. Até porque eu apanhei do Hot mais do que eu Gostaria de bati. admitir. Pera. Eles chamam de tem um negócio que eles chamam de truncagem, que é você pode pegar um tipo e você pode truncar ele. Porque, veja, como eu falei, você tem as proposições, né? E aí você tem os conjuntos. Os conjuntos são os caras cujas as igualdades elas param depois de 2 níveis. Enquanto a proposição é o cara que para depois de 1 nível, ou 0, sei lá, enfim. Como você quiser contar. E você pode considerar outros níveis, que são os N-tipos. Né? Uma proposição é um 0 tipo, um conjunto é um tipo, e aí você tem os 2, 3, 4, 5 tipos. O interessante é a gente pode usar um pouco de o que o pessoal do NLab chama de pensamento negativo. É falar o que é um menos um tipo. Um menos um tipo, ele é um valor de verdade. Então ele vai ser o 1 ou o bottom. Eu acho que é isso. E aí o menos 2 tipos é trivial sempre. O menos 2 tipos só tem um cara que faz. Ahá, achei. Que é o top. Página 151, para quem tiver o Hot, o impresso, né? Ou o equivalente do impresso. Nessa página do NLab tem, como é que fala, ainda a caracterização mais infeliz, que é você olhar pro os menos 2 tipos, não, os menos 1 tipos são que só tem
uma categoria, são categorias enriquecidas sobre o -2, e daí os possets são sobre o -1. Que horror. Porque, como é que fala, o 1 e 0 tem aquela uma flecha não trivial entre os dois, e daí o home entre todo mundo é sempre um cara só, então ele é uma categoria enriquecida sobre o outro, e a composição funciona porque só tem uma flecha do cara para ele, do ponto para ele mesmo depois, então é um caos, eles são categorias enriquecidas uma sobre a outra. E daí poset é sobre 02, 01, né? Eu acho que o máximo que eu cheguei razoavelmente e subindo universos com programação, enquanto você está olhando aí, foi. Eu acho que eu comecei no U0, daí eu fui para o U1. Talvez eu tenha chegado no U2, mas é difícil. Eu achei aqui a definição. Não é isso aqui que eu escrevi. É bem mais bonito. É assim, olha. A sua tela não está mudando para mim. Não sei se eu. Você não tá vendo uma coisa vazia? Não, eu tô vendo, como é que fala, o seu mouse, o seu cursor tá parado sobre a equivalência de A para 1. Alguém mais tá vendo? Tá vendo isso? Eu vou dar um refresh. Sim. Sim. Pra mim também. Tá travado. Então. Esquisito. Bom, você já teve a experiência incrível aqui com a gente, que a gente estava vendo a sua tela enquanto sua conexão acabou, e daí apareceu que sua conexão acabou pra gente. Você está desconectado, e daí ele transmitiu. Que ótimo. Tá gravado isso. Last breath. Enfim, agora vocês estão vendo? Tô vendo. Ótimo. Então é o seguinte, definição, olha só, live transcribing, definição 3.3.1. A type P is a... não dá para fazer negrito. Mere proposition. Eu acho ótimo esse nome. Uma mera proposição. Se para todo x, y em P. Vou misturar as línguas. Temos x igual a y. Isso é uma proposição. Então, é dizer assim, na interpretação homotópica, são caras que são ou que são homotopicamente equivalentes a um ponto, ou são conexos por caminhos. Não, isso não é a mesma coisa. Não. O cone é conexo por caminhos. Não, tá bom, ok, pera. Não é... Como assim não? Qual dos dois que não é? Não, esquece. Em que ponto que eles falam isso? Ele precisa ser contrátil em todos os pedaços, na verdade, não é só contrátil para um caminhos. As outras homotopias precisam ser contráteis também, né? Então, é que é complicado. Essa interpretação homotópica da igualdade, ela é bem confusa. É uma das partes mais confusas do... É a parte que você vai travar quando você começar Eu simplesmente desisti de entender. E eu só aceito que... Porque tem dois tipos de indução, né? Tem indução com um ponto base. Ali atrás na minha lousa eu ainda tenho aquele negócio sobre provar a transitividade da igualdade. Tenta fazer isso. Quando você for tentar provar a transitividade da igualdade, você chega num ponto em que você tem que fazer uma escolha, que você pode simplesmente aplicar, assim, você fala, por indução, x e y tem que ser o mesmo cara. Nesse ponto, você tem duas igualdades que você pode compor, porque você tem x e y são o mesmo cara, não, perdão, você não pode compor. X e y são o mesmo cara, x, e aí a segunda igualdade vira x igual a z, que é o que você queria. Então você pode simplesmente pegar essa segunda. Ou você pode fazer outra coisa que é mais simétrica, que você aplica indução na segunda também. Tem dois jeitos de provar o negócio. Analogamente, você tem dois jeitos de fazer indução de caminhos, que é uma fixando um ponto,
E a outra é não fixando nenhum ponto. E você, de novo, você pode ler sobre isso na parte... Provavelmente na parte 1.12 sobre tipos de identidade. Eles devem mencionar isso. E se não, certamente na parte 2 eles mencionam. Então é confuso. E aí a interpretação homotópica ela é sutil e eu realmente não tenho como... Não entendo muito disso. Eu sei mais da parte da teoria de tipos. Teve uma experiência parecida com a do Zeca, que é... Eu não entendi, eu fiquei puto, eu dei rage quit, e aí eu me convenci de que aquilo não vale a pena ser estudado, porque eu não entendi. Um dia eu volto. É que tudo isso daí reduz pro caso que é tipo higher topos ou alguma coisa equivalentemente indescritível e intratável, e daí você só fala, legal, faltam 100 anos pra gente ter teorias pra falar sobre isso, e É. não é teoria de números, então é só difícil, é um assunto que é complicado. Realmente. Tudo que é Intrinsecamente. infinito coisa dá problema na minha vida. Eu já tentei várias vezes de várias direções diferentes. Eu compreendo quem não consegue porque eu estou com vocês. O interessante é que você tem esses infinito topos, ou sei lá o que você tem. Infinito coisas. Eles são um infinito coisas, né? É, E você pode ter as infinito coisas. tem mesmo. Eu não É sei. isso mesmo. Eu sei que piora bastante porque os negócios não são mais inversíveis pra cima, ou seja, tipo, realmente dá problema, mas é tão problema quando é só um que eu não sei, tipo. Sim. Enfim, vamos voltar aqui. Então, essas mere propositions, elas são basicamente... O interessante é, por exemplo, eles falam que na lógica intuicionista você não tem meio excluído. Sim, você não tem meio excluído em geral, mas você tem em alguns casos. E um desses casos é para meras proposições. Meras proposições têm meio... Ou melhor dizendo, o meio excluído ele é consistente com o hot. Então, se você quiser, você pode botar o meio excluído nas meras proposições. E aí você tem um meio termo. É bonitinho. Embora o meio excluído para geral é inconsistente. Ou torna inconsistente a teoria. Enfim, vamos voltar aqui. Juan, Oi. deu 3 Já horas, deu? inclusive o Daniel acabou de sair. A gente começou um pouquinho atrasado, então eu vou dizer, se você pode encerrar agora se preferir, ou encerrar daqui a uns 5, 10 minutos. Eu vou só tagarelar um pouco mais sobre esse post aqui para quem restou. Beleza. Pouca gente, mas enfim. É só para dizer que vale a pena dar uma olhada nesse post aqui. Basicamente o que eles fazem é definir... Eu venho discutindo com o Zeca... A gente discutiu algumas vezes como você trata de ordinais na teoria dos tipos. E a resposta deles é bem básica. Você falar um ordinal é uma boa ordem com, tipo, sabe tudo aquilo que os ordinais são canonicamente, eles são Sim. as ordens, etc, canônicas. Então eles só tratam essas ordens como os Porque com, ordinais. com construtores você não consegue fazer porque você morre Tipo, no você não tem, comecinho. você não, Você morre você, nos enumeráveis. você não tem um tipo dos ordinais, mas você tem ordinais como tipos, né? E aí é similar a teoria dos conjuntos, você pode formar o tipo dos ordinais dentro de um universo. Uhum. E não é um tipo indutivo, ele é só um tipo que você define com a Isso soma dependente. é interessante essa, como é que fala? Tá aqui, olha. Enfim, você tem... gente, olhem para esse... Leiam esse post, eu vou mandar o link aqui na conversa. Eu quero sim, porque isso é interessante pra mim. E aí eu paro por aqui, então. Se vocês querem perguntar alguma coisa. Alguém te pergunta, gente? Talvez depois eu venha a ter perguntas, mas eu precisaria. Vou ler o negócio, né? Yeah. Então não. Bom, vocês Hoje eu sabem... também não consegui elaborar perguntas, não. Tá Tô bom, ainda leiam. absorvendo.
Aliás, inclusive, eu não garanto que eu consiga responder as perguntas, né? Então, se vocês forem ler o negócio, sei lá, manda um e-mail, a gente vai discutindo esse... Ou até a A gente, gente pode a gente voltar, discute né? no grupo do Telegram. A gente pode Enfim. até voltar a ter uma apresentação sobre isso, né? Eventualmente, se Justo. for uma dúvida que seja frutífera, assim, fértil. Uhum. Mas isso é interessante que, como é que fala, meio que me vindica nas nossas múltiplas discussões sobre como, na verdade, o bagulho, ele é... Complicado? Não, ele é parecido de todos os jeitos, assim, que, como é que fala, as soluções que são estranhas ou esotéricas. Tipo, o que eu queria ver, por exemplo, é se você, na teoria de tipos, nesse ambiente que a gente está usando, talvez o hot seja meio molenga demais, porque ele é meio flexível, mas em teorias de tipos onde isso você consegue formular esse tipo de definição, você tem que um universo é alguma estrutura cumulativa definida a partir dos ordinais naquele universo. Então, na teoria dos conjuntos, se você tem algum universo aí fixo que você gosta, ele, assumindo que ele seja um VK, né? A gente não precisa complicar a vida, mas se ele for uma truncagem da hierarquia cumulativa, os seus ordinais, eles também, como é que fala? Ele é um certo... Ele é a acumulação dos tipos que são... dos conjuntos que são definidos em etapas. Então, tipo, talvez tenha uma caracterização dos universos através dos seus próprios ordinais. Se você assumir algum axioma decente, assim, sobre o que exatamente tem dentro de um universo. Porque aí não tem uma cara óbvia que ele é igualzinho a um universo de Grothendieck, por exemplo. Ele é parecido. Essa é a diferença, acho que fundamental. Os universos nos conjuntos, eles são meio ad hoc. Então você vai lá e você bota um axioma que diz que existem universos, né? Na definição da teoria do tipo de Martin-Löf, eles são essenciais. Eles estão lá junto com a igualdade a nível de juízos e o produto independente, sei lá o quê. Então, eles... eu não diria que é ad hoc. Essa formulação do Grothendieck, ela é ad hoc, mas você... Bom, os VKs, tipo, eles são definidos a partir de uma hierarquia cumulativa. E cumulativo... Não, eles não são definidos a partir dessa hierarquia. Você pode fazer só com como é que fala? Você quer uma classe que seja fechada para que valide os seus axiomas. E daí isso você conclui que ele é um cara que ele vai ter que ser fechado por compreensão e por potências e substituição. E daí todos os caras dessa forma são VKs? Talvez você consiga, tipo, subir um pouco, mas não, eu acho que sim, eu acho que todos os caras dessa forma são VKs. Eles não são ad hoc, eles são formulados dessa maneira, tipo, a formulação é ad hoc, mas o fator motivador, assim, é bem claro, eles não são arbitrários, eles são justamente os modelos. O motivo que eles têm que ser cardinais inacessíveis é porque você está interessado em ter que o seu cara seja fechado por partes. Se ele não for inacessível, que é um limite, que é um cardinal que é limite... ele é ponto fixo do BEF e é regular, por exemplo. Então, potências de caras menores que ele são menores que ele, então você consegue formar tipos de funções, né, espaços de funções entre caras que estão lá dentro, sem sair dele. O problema quando ele não é regular é que se ele tiver com finalidade menor que ele, você encontra uma sequência que mora lá dentro e você junta a sua sequência, você usa a substituição para fazer uma sequência de potências, você junta essa sequência usando o axioma da união, e daí isso sai para fora do universo. É por isso que ele precisa ser, por exemplo, inacessível. Então tem essas... o fato de você conseguir colocar um ranking em cada um, daí isso vem de fundação. Tipo, não é ad hoc se você faz o ad hoc. Né? Se você já sabe porque não é ad hoc, não é ad hoc, mas
a definição ela não é burra, ela é desse jeito por um motivo bem específico, assim, tipo, é o único jeito de fazer as coisas funcionarem de uma maneira decente. Certo. Ok. A gente... E é o que você está interessado no caso, por exemplo, de... Por isso que eu falo que é a mesma coisa, quando você tá querendo... Você tem um universo, você quer que... Você tem dois tipos, o espaço de funções entre os tipos também como é que fala? Vai estar no universo. Esse tipo de coisa é o mesmo mantra que a gente está repetindo em várias doutrinas de fundamentos e masturbações diversas. Nessa nota, eu acho que a gente podia encerrar a gravação. Eu vou parar a gravação aqui. Cadê? Como é que aperta o botão? Interromper a gravação.